Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar então a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver se está compartilhando. Está. Deixa eu fazer aqui os slides. Pessoal, é o seguinte: em algum momento da nossa palestra aqui hoje, eu vou voltar para conferir se está gravando realmente, porque eu já tentei gravar essa palestra algumas vezes e está caindo muito a internet. Então, eu vou voltar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, agradecer a confiança e o convite dos organizadores da Comissão Científica do Congresso Internacional de Práticas de Pesquisa em Saúde pelo convite de estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco, né, dessa minha pesquisa, que foi um fruto do desdobramento da minha tese de doutorado, realizada há um tempinho já. Eu gosto muito dessa perspectiva histórica, né, então, em algum momento da minha pesquisa, eu parei um pouquinho para saber como que essas questões históricas, né, em saúde, de enfrentamento de doenças no nosso território, elas acabaram influenciando o modo como nós, profissionais da saúde e da educação, passamos não apenas a receber essas informações, como também a estar produzindo, né, materiais que possam levar informações a territórios e pessoas que tanto precisam destes. Então, o título da minha palestra é As Expedições Científicas do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, e a construção histórica da abordagem dos temas saúde e doença nas escolas brasileiras. O meu nome é Thelma Timóteo dos Santos. Então, vou começar falando com vocês sobre uma questão da própria estrutura da organização das nossas escolas. Porque as escolas, por meio dos seus instrumentos de gestão e de organização dos seus trabalhos, ela acaba selecionando esses instrumentos que acabam produzindo mais exclusão do que inclusão. E isso não sou eu que estou falando. Vários autores da sociologia, da filosofia, do currículo, da formação docente, eles são incisivos ao fazerem tal afirmação. Isso porque tais instrumentos, e alguns eu trago aqui para vocês, praxis, metodologias, livros, legislação, currículo, o próprio PPP, eles acabam selecionando alguns recortes culturais, alguns conhecimentos que são ditos como válidos para poder adentrarem o espaço escolar e serem estes usados para a formação institucionalizada de sujeitos que são formados na educação básica. Então, esse modus operandi, né, da própria forma como a educação ou aqueles que estão responsáveis por ela acabam fazendo essa seleção, ela acaba também influenciando como os campos da educação ambiental, educação e saúde acabam selecionando também os seus materiais e a forma como eles percebem o que é, o como deve ser feito falar de saúde, ambiente nas escolas, né? Os tais temas transversais eles acabam sendo influenciados por essa didática que era utilizada nas escolas brasileiras. E hoje é muito importante a gente parar um pouco para poder refletir, principalmente nas temáticas de saúde. Né? Nós vimos aí com a Covid-19, por exemplo, que não basta ter vacina disponível. Olha que interessante. E não é só sobre a Covid-19, né? Não basta ter vacina para poder auxiliar no enfrentamento de qualquer agravo, se as pessoas não compreenderem a importância da vacinação, se essas pessoas, elas, porque elas tiveram uma fraca formação científica, se elas tiverem maior aderência a fake news, por elas não compreenderem os conhecimentos científicos, a todo o investimento em políticas públicas pode não fazer diferença alguma. Então, a gente precisa, né, parar um pouco para poder refletir em algumas questões que, mesmo que elas não estejam diretamente associadas às questões de educação e saúde, elas fazem muita diferença. Por exemplo, a estrutura da escola e a reposição das desigualdades sociais, como fala a Althusser, né? Será que a escola é um local que ela está ali atenta a essa forma como a sociedade está organizada e os estratos das desigualdades sociais, ou ela, por meio dos seus instrumentos, acaba reproduzindo essas desigualdades, fortalecendo essas desigualdades? E que essas desigualdades sociais é um dos condicionantes da saúde e das doenças.
A cultura escolar versus a multicultura. Qual o tipo de cultura, né, que nós temos hoje dentro do ambiente escolar? Quais são as escolas, quais tipos de escola que realmente trazem para dentro dos seus espaços a valorização da multicultura? A homogeneização dessas práticas escolares no lugar da diversidade de pensamento. Será realmente que toda a conversa sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, de fato é aceita dentro das escolas e até mesmo dentro dos espaços de formação de pensamento acadêmico? Quem tem o direito, né, de falar sobre saúde e educação, né? Quem são os agentes autorizados a falar sobre, né? O campo da educação, ele tem igual valor para falar da temática da saúde do que aqueles sujeitos que são oriundos do campo da saúde, né? Nós estamos aí vendo aí, por exemplo, o programa Saúde na Escola, que foi uma intencionalidade do governo federal de unir forças entre saúde e educação para fortalecer a saúde nas escolas. Mas será que deu certo? Como é que a escola foi vista dentro desses programas? E não, por último, não menos importante, a educação bancária como eixo estruturante da cultura escolar. Quando a gente percebe que os indivíduos eles têm algo a contribuir no enfrentamento de algumas doenças, toda a ação ela não é estruturada a partir da educação bancária, e sim numa educação dialógica, uma educação que todos os componentes eles são vistos como participantes de igual valor, que eles têm algo a contribuir, né? As contribuições são diferentes, mas são somativas. E esse enfrentamento de doenças no nosso território brasileiro, né, historicamente, ele passou a não só apenas a modular políticas públicas da saúde pública, por exemplo, da constituição do próprio SUS, como também ele acabou influenciando a forma como os programas de saúde escolares e os recursos didáticos passaram a priorizar o tema doenças no lugar da educação em saúde. E a gente para pensar o seguinte, a gente fala de doenças na escola, falamos ciclos, como evitá-las, como são causadas, onde ocorrem, até de aspectos epidemiológicos. Mas a gente fala de saúde, porque há uma grande diferença. E o interessante é que a política pública é de educação e promoção em saúde, mas o objeto prioritário que está norteando todo o discurso é doença, e isso tem uma grande diferença. Porque quando a gente prioriza o tema doença no lugar da saúde, a gente está ocupado apenas naquela formação de especialistas, daquelas pessoas que elas entendem a doença do ponto de vista biológico, mas elas não compreendem quais são os condicionantes sociais da saúde. Uma doença, ela não é só causada, ela não ocorre só no seu território a partir do momento que tem um vetor e um hospedeiro. Há outros fatores que também contribuem para o adoecimento das populações, que são chamados condicionantes da saúde. E ao compreender esses condicionantes da saúde, nós estamos falando de saúde, de educação a longo prazo. Essa palestra aqui hoje que eu estou falando com vocês, ela é oriunda de um capítulo de um livro que foi organizado para homenagear o centenário do Paulo Freire. E na época nós demos prioridade para reunir pesquisadores da área do ensino, da educação em ciências, da educação em saúde, da educação ambiental, cujas pesquisas eles passaram a estruturar toda a parte metodológica e teórica a partir de Paulo Freire. E isso é diferente do que apenas citar Freire nos seus textos. Porque quando a gente recorre aos anais da Amped, nos anais, por exemplo, do Conedu, nos anais do Henri ou de qualquer outro, do IMPEC, ou de qualquer outro evento da educação em ciências, nós podemos verificar que Paulo Freire é um dos autores mais citados, se não é o mais citado. Porém, ser citado é muito diferente do que priorizar o seu pensamento quando for elaborar ações de enfrentamento de um determinado agravo num território. Porque a educação que Paulo Freire ele defende em seus textos, ela é politizada, ela é crítica reflexiva de uma formação dos sujeitos a longo prazo, para que eles sejam capazes de tomar decisões sem a tutela, sem mediação, para que eles possam ser capazes de refletir sobre os danos da indústria farmacêutica, sobre os danos dos produtos da própria ciência, para que não sejam acríticos e não reflexivos sobre
a ciência que é sempre colocada como boa e os conhecimentos populares como aqueles que têm que ser domesticados e tornados científicos. E que há vários contrapontos nessa minha fala aqui, e que seria motivo para uma outra palestra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na gravação, pessoal. Aqui, deixa eu voltar. Então vamos lá. E aí o que nós estamos vendo aqui, né? Como eu gosto muito dessa questão histórica, eu passei então a revisitar a história para saber então como que historicamente no nosso território brasileiro houve esse enfrentamento dessas doenças, os materiais produzidos, as formações desses profissionais e como que de alguma forma será que a escola acabou sendo contaminada entre aspas por essas ações. Vamos ter o recorte ali do Rio de Janeiro, né? Final do século XIX e início do século XX. Nós temos, então, uma cidade que é considerada pestilenta, com sujeitos preguiçosos, condenados a ser futuro. Bem diferente, né? Quando a gente compara hoje com a denominação que ela recebe como cidade maravilhosa. Eu tenho minhas ressalvas contra essa denominação. Porém, lá no início do século XX, a situação dela era bem pior, né? Principalmente porque os dejetos, os excrementos, os lixos, eles eram colocados a céu aberto, né? As pessoas jogavam pela janela, né, os seus resíduos, e as pessoas tinham que se proteger com sombrinhas, né, andando pela rua. Era uma situação que colocava a cidade em um grave estado de alerta sanitário, mas que não tinha nenhum tipo de política de enfrentamento para essa condição. Então ela se perpetuava. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, que foi estudar na França e que bebeu da fonte ali dos saberes de Louis Pasteur, lá no Instituto Pasteur, né, onde estava ali fervilhando a questão da microbiologia, ou seja, os estudos de microbiologia estavam elucidando as causas, né, e os efeitos das doenças, saindo, por exemplo, a teoria do miasma, né, que mitos e crendices sobre de onde que vinham as doenças, como elas surgiam, a partir dos estudos ali no Instituto Pasteur e de outros institutos. Nós temos, então, a criação de uma nova área da biologia com uma demarcação clara de um território onde havia ali sendo elucidado quem causava a doença, qual era o ciclo dessa doença, como combater essa doença, como evitar. E quando o Oswaldo Cruz ele retorna para o Brasil, chega ao porto, no Rio de Janeiro, né, encontra aquela situação de uma cidade infestada por ratos, né, de mosquitos, de doenças, com alto nível de mortandade, ele, com o aval da política pública, ele institui o que hoje a gente conhece como agentes comunitários de saúde, uma polícia sanitária que está longe de ser comparada com os agentes comunitários de saúde, porque a sua gênese do seu trabalho ela é muito diferente. Os agentes comunitários de saúde, que são pessoas profissionais do SUS, ou seja, estruturados dentro das perspectivas, né, do SUS, da assistência básica ali, da compreensão dos modos de vida, de levar a saúde, né, para pessoas que não têm acesso, que não conseguem ser acompanhadas de perto, e eles fazem essa mediação entre os médicos e o tratamento. A polícia sanitária ela tinha um caráter mesmo de fiscalização, de punição, né? Então não tinha um caráter de educação, né? Hoje os agentes comunitários eles têm uma prática voltada para vamos dizer assim, a prática educativa. E essa polícia sanitária, então, fazia o enfrentamento dessas condições, a partir das ordens, não só de Oswaldo Cruz, como de todo o componente técnico que estava ali sendo formado, para ações de combate à febre amarela, à peste, né, e outras doenças. Não só no município do Rio de Janeiro, como também foi estendido para Minas Gerais. É lógico que nós hoje sabemos as indiscutíveis importância pública sanitária dessas ações. Por outro lado, há também severas críticas dessa ação que acometia de forma muito, vamos dizer assim, violenta, principalmente as populações mais pobres, né? Que elas não tinham acesso a nenhum tipo de informação, elas apenas eram, vamos dizer assim, sujeitos dessa ação dessa polícia sanitária, eram despejadas de suas casas,
eles eram colocados para fora, suas casas sofriam ação do fumacê, né, e elas não tinham como se defender, até porque era visto aquela população como uma população débil, né, uma população aculturada, uma população que ela era doente por conta das suas próprias escolhas, né, então elas não tinham nenhum tipo de chance para poder se defender. Deixa eu fazer uma checagem aqui, tá, pessoal? Tá gravando, então vamos lá. E aí, essa situação ali no Rio de Janeiro, né, que era a mais, vamos dizer assim, proeminente, por conta que o Rio de Janeiro, todo o mundo sempre estava ali olhando para o Rio, essa ocorrência dessa doença, não só naquele território, como em outros, como em Minas Gerais, por exemplo, era apontada como um mero acidente fatalismo geográfico, ou seja, Rio de Janeiro, situado nos trópicos, clima, vegetação, essa extensão territorial, esse ambiente selvagem, né, eram fatores preponderantes para que muitas doenças que aqui existiam não existiam em outros locais, acima dos trópicos. Só que essa ideia desse fatalismo geográfico, ela foi pouco a pouco sendo substituída por aspectos socioantropológicos. Essa ideia de, é assim por conta do clima, por conta do território, ela foi sendo substituída por, é assim porque as pessoas estão atrasadas do ponto de vista socioeconômico, e elas são atrasadas desse ponto de vista porque são preguiçosas. Então, passa-se a ter uma depreciação desses sujeitos dentro de toda a sociedade brasileira, principalmente quando esse tipo de comportamento, né, essa tipo de verificação de esse estigma, ele é colocado sempre em contraponto com as sociedades europeias, que são colocadas como modernas, civilizadas, e esse tipo de retrato da sociedade brasileira como selvagem e preguiçosa, indolente, indomável, ela é retratada na literatura, né, de José Alencar, de Manuel Antônio de Almeida, de Mário Andrade, onde ali nós temos esse retrato sempre de uma forma pautada pelo exótico, né, pautada pelo diferente, mas não um diferente para agregar, mas um diferente para ser domesticado. Então, segundo Lima Hoffmann, o Brasil ele foi pensado pelas suas ausências, né, naquela época ali. Tudo que foi pensado para o Brasil, tudo que foi retratado, tudo que foi tentado ser interpretado, foi a partir desse homem brasileiro como atrasado, indolente, doente, resistente aos projetos de mudança. E questões como raça e herança colonial, eles assumem uma crescente importância nas controvérsias que marcam as 3 últimas décadas do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX. É interessante que, para alguns intelectuais do período, o traço negativo do brasileiro ele radicava-se na herança ibérica, com a sua tradição estadista e pouco propensa à iniciativa individual. Outros atribuíam o atraso à composição étnica da população, onde predominavam os mestiços e raças consideradas inferiores. Então, como parte desse folclore sociocultural que foi criado em torno da população brasileira, estaria como um cerne, ou seja, o esqueleto ali de todo esse comportamento, a preguiça, que seria um fator determinante para que a situação fosse de pobreza, né? E, consequentemente, serão pobres e preguiçosos, claro que seriam pessoas doentes. Porque a doença, ela não era considerada como um produto externo, mas um produto da própria vontade da pessoa de estar doente, né? Essas pessoas estariam conformadas com esse modo de vida preguiçoso, esse modo de vida simplório, e o simplório aqui colocado sempre em comparação com as outras formas de expressão cultural, e essas outras formas de expressão cultural com a Europa. Então, era um tipo de vida que não deveria existir, porque era muito simples, muito bobo, e um conformismo quase débil com toda essa situação. E o interessante é que o Monteiro Lobatos, ele confirma, ele ratifica essa figura folclórica do brasileiro, né, preguiçoso, por meio do Jeca Tatu, na sua primeira edição de Ourupês. A primeira edição dessa obra, o Jeca Tatu é um personagem que ele é chamado de Parasita da Terra, ou Caboclo, que tinha a mesma denominação na época. Ele era uma pessoa que não era instruída formalmente, né, como ele não frequentava os grandes centros europeus para ser formado, né, porque era muito comum na época os filhos dos grandes fazendeiros ir estudar no exterior e retornar. O próprio Oswaldo Cruz foi assim, e outros
os primeiros fundadores da Fundação Oswaldo Cruz tiveram esse caminho de estudar fora e retornar para o Brasil. Então, quem não estudava, não tinha acesso a uma formação europeia, e eram colocados como pessoas guiadas por mitos, por crendices, vícios, né, um conformismo com aquela vida, que era bem diferente, né, nessa mesma obra do Urupês, que trazia o camponês europeu, que era alguém alinhado aos princípios de civilização, do progresso, da família e da igreja, e por isso se fortalecia muito estigmas e preconceitos sobre os modos de vida, sobre a cultura de negros, de índios, de caboclos, de mulato, dentre outros grupos minoritários. E como naquela época, né, a maior preocupação dos governantes do brasileiro era como tornar o Brasil rural, um Brasil de importância industrial, e tinha esse retrato da população brasileira como uma população preguiçosa, rural, como que pudesse levar progresso para o país se a população do país era toda doente e abatida? E aí o Lima Botelho, eles lembram, né, que para poder ter um avanço econômico era necessário também ter estradas e ferrovias, que naquela época não existia nem acesso ao interior do Brasil. Só que à medida que eles foram tentando fazer isso, foi sendo constatado que havia, né, epidemias de agravo de toda sorte. E que, primeiramente, antes de ter o avanço nas estradas, nas ferrovias, era necessário tratar, né, essa população doente, por meio não só de diagnósticos e tratamentos farmacêuticos, como também uma educação ali para mostrar como que essa população deveria se comportar. Então havia um projeto de civilização nos trópicos para educar e instruir a sociedade em prol do desenvolvimento mercantil. E tudo isso era com o intuito de quê? De colocar o Brasil, né, dentre as potências mundiais, frente à corrida armamentista, fazer uma exportação, fortalecimento também da indústria, higienização dos hábitos, costumes e reformulação da cultura como projeto de reforma social e da saúde. Deixa eu só checar aqui, tá, pessoal? Só um instantinho. Ok, tá funcionando. Desculpa mesmo, porque eu tenho que estar checando. E com isso, em paralelo, né, a toda essa preocupação de levar esse progresso, de fazer esse fortalecimento, nós temos a criação do Instituto Soroterápico Federal, que hoje é conhecido como Instituto Oswaldo Cruz, dentro da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e que esse Instituto Soroterápico ele foi responsável, no período entre 1911 e 1913, na realização de 5 expedições científicas. Nós temos, então, a disseminação desse pensamento sanitarista que começou lá no Oswaldo Cruz, né, que culminou, por exemplo, com a revolta da vacina, mas que também teve êxito no enfrentamento da febre amarela no território, esses territórios onde foi instaurada aquela prática da polícia sanitária, e aí se pensou em levar esse pensamento sanitarista para outras regiões. E nada melhor do que levar esse pensamento sanitarista por meio de expedições científicas. Só que essa expedição científica, principalmente a que foi realizada, né, que foi gerenciada por Arthur Neiva e Belisário Pena, elas tinham o intuito não só de levar o pensamento sanitarista, mas como também fazer um relatório sobre a situação desses locais, né, distantes dos grandes centros brasileiros. E eles percorreram para isso 4.000 quilômetros entre março a outubro de 1912 e apenas em 1916, 4 anos após essa expedição, é que eles conseguiram publicar um relatório detalhado, não só com o registro das doenças, né? Não só as questões das doenças que ocorriam nesses territórios onde teve a expedição, como um vasto documentário, né, fotográfico e de depoimento dos moradores, registro da fauna, da flora, dos aspectos geográficos, dos modos de vida, dos costumes, da cultura, enfim, foi um primeiro relatório detalhado deste tipo, porque não era só do pensamento biomédico, mas do pensamento social também. E aí eu trago para vocês algumas fotos, né, que tem inclusive um portal da Fiocruz que ele traz esse registro fotográfico, esse rico registro fotográfico dessa expedição que era inédita naquela época, né, e que eles fazem esse detalhamento do modo de vida, né. Interessante que
Hoje pode ser comum esse tipo de pesquisa, mas naquela época não existia, por exemplo, o registro de um interior de uma casa, né, ou como que as pessoas conseguiam obter seu alimento, por exemplo, a prensa empregada no fabrico da farinha, uma cacimba, né, que é utilizada em lugar de extrema pobreza e com baixo índice pluvial, e que esse manancial aqui era utilizado não só por seres humanos, como outros animais. Nós temos também escolas de iniciativa privada, né, então algumas pessoas, por iniciativa privada, montavam uma escola ali multisseriada para tentar levar uma educação formal para as pessoas que habitavam aquela região, não tinham um poder público para poder fornecer isso. Pessoas doentes, né, com registro de doenças que não tinham um registro próprio daquela época, né? Por exemplo, nanismo, né, no Piauí. E essas questões de saúde, questões sociais e questões de saúde, elas ganharam destaque no relatório, principalmente quando ficou claro que essa população distante dos grandes centros eram as mais que sofriam com a subnutrição, com doenças como sífilis, extossomose, tuberculose, leishmaniose, malária, febre amarela, hanseníase, mal de engasgo, ou vexame, que é o nome popular para a doença de Chagas, mortalidade infantil, dentre outras doenças. Então, esses relatórios que foram produzidos nessas 5 expedições científicas, e principalmente dessa última expedição do Arthur Neiva, eles fundamentaram iniciativas para a elaboração de políticas públicas nesses municípios mais pobres, né? Eles foram usados como justificativa para projetos de urbanização, e que não só a urbanização, como também outros eventos e políticas públicas, como, por exemplo, a descentralização da assistência básica à saúde, lembrando que naquela época não existia o SUS. E essa expedição científica, né, ela foi fundamental, por exemplo, para que em 1917 houvesse a publicação do Código Sanitário Rural. Hoje nós sabemos que o saneamento básico ainda é muito precário no nosso país, principalmente nas regiões rurais. Já é muito precário nas regiões urbanas, né? Que dirá nas regiões rurais. Só que não existia até então, só em 1917, que houve um Código de Sanitário Rural que guiou por muito tempo as políticas públicas para levar não só questões de sanitarismo rural, como também de educação sobre a utilização desses recursos. Em 1918 foi criada a Liga do Pró-Saneamento, que ela foi responsável, a partir daquele momento, por toda a produção de panfletos, produção de palestras, incursões nas áreas mais remotas para levar informações sobre cuidados de saúde, cuidados com o ambiente, né, educação sanitária. Ela foi a pioneira na elaboração desse que a gente conhece hoje de panfletos sobre informações de saúde. Em 1920, nós temos a criação do Almanac Fontoura, que é bem interessante essa história, e também em 1920 o Departamento Nacional de Saúde Pública, que depois foi fundamental para a criação do Ministério da Saúde Pública. E na literatura, né? Lembra que eu falei para vocês que o Monteiro Lobato, né, ele apresenta, né, o Jeca Tatu como alguém preguiçoso, né, alguém que é um parasita da terra? Monteiro Lobato, ele circulava nos principais espaços, né, científicos literários, né, do nosso país. E ele teve acesso, em primeira mão, a esse relatório, né, produzido nas expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz. E ele era muito próximo, né, do dono da fábrica do Biotônico Fontoura. E eles tiveram a ideia de criar um produto para associar, na verdade, o produto Biotônico Fontoura como um produto para levar medicação às populações mais pobres. Então, nós temos aí 2 ações do Monteiro Lobato. Primeiro, que ele revisita o Jeca Tatu na 4ª edição do Urupês. Na primeira edição, ele colocava o Jeca Tatu como alguém muito, vamos dizer assim, débil, alguém que é preguiçoso, e na 4ª edição, pós-expedições, pós-relatório, ele apresenta o Jeca Tatu como um elemento de uma crítica social, uma vítima das ausências de política pública, uma vítima daquela pessoa que não tem acesso ao medicamento correto para tratar as verminoses.
E, por exemplo, nós temos aqui um panfleto, né, onde ele pergunta para o Jacatatu por que ele não trabalha. E o Jacatatu justifica logo, não é preguiça, porque ele já foi chamado de preguiçoso, né? Seu Lobato, é uma dor de cacunda, uma canseira que não acaba nunca, né? Aí ele fala assim, eu sei, você é uma vítima da doença do amarelão, por isso que eu tenho aqui um medicamento para você, o Fontoura. E esse medicamento Fontoura, pessoal, a partir do momento dessa parceria com o Monteiro Lobato, há uma produção de uma série de documentos, de panfletos, de cartilhas para incentivar a população mais pobre a usar o medicamento Fontoura para poder cuidar, curar suas mazelas de saúde. Um outro evento que foi muito importante pós pós-expedições científicas foi a obra de Gilberto Freire, publicada em 1933, Casa Grande Senzala, onde ele, pela primeira vez ali, há uma obra que ela glorifica essa miscigenação, ela coloca como motivo de orgulho, né? Não é algo... Porque antes a miscigenação era colocada como algo que produzia todas as questões, todas as mazelas dessa população de contraponto à população europeia. A partir da obra de Gilberto Freire, é colocada a miscigenação como motivo de orgulho. Essa miscigenação seria a responsável por produzir um povo com características próprias, mas bem positivas. Seria esse povo, que é diferente lá do frio, do europeu, né, daquele povo seco. Era um povo com identidade única, acolhedor, brasileiro, né? Único. O que Euclides, 2018, ele já critica ferozmente esse tipo de abordagem, porque ele fala que ao vender essa imagem, na verdade está se escondendo uma sociedade que é discriminatória, que é estratificada, que não é nada acolhedora e que é pautada na desigualdade. Mas, enfim, se vende até hoje essa imagem, né, de orgulho. Até um pouquinho melhor do que vender a imagem lá que era colocada antigamente. Voltando ao Almanac Fontoura, né? Então, se instaura ali não só o produto, mas tem já esse produto acompanhado com um almanac que é produzido em série, em massa, que é uma cartilha ilustrada com orientações simples para cuidados de higiene e comportamento. Ela ficou em vigor por mais de 70 anos. Olha só o impacto e a influência que esse tipo de produção teve na formação das pessoas. Então, teve né, vamos dizer assim, a intenção de levar bons hábitos de higiene para essa população, modular costumes e criar uma nova cultura, promover a reforma do homem brasileiro a partir dessa medicalização. Seria, então, possível mudar o estado de doença para a saúde e introduzir nas escolas uma educação higienista. É interessante, tá, pessoal, que tem uma revistinha, Jacatatuzinho. E ao longo das séries dessa revista, né, que acompanha ali o Almanaque Biotônico, não só que acompanha, não é só que a pessoa comprava o biotônico e ganhava a revistinha, não. A revista tinha uma produção à parte do biotônico. Ela era distribuída nas escolas, distribuída nas zonas rurais, né? Ela contava historinhas, e sempre o Jacatatu ali como o ator principal. E ao longo das edições do Almanac, o Jacatatu foi se transformando. Então, se ele era doente porque ele não tinha acesso a medicamento, quando ele foi tomando o biotônico Fontoura, ele foi se curando. Ele estava cheio de parasita, cheio de verme, né? Ele não tinha forças para poder arar a terra, então o que aconteceu? Ele foi se curando. E ao final, nas últimas edições do Almanac Fontoura, ele já era um rico fazendeiro, ele estava, né, forte, ele era vigoroso, ele tinha uma família, ele tinha uma terra extremamente cultivada, ele ia para a cidade de carro, né? Então ele mudou totalmente seu modo de vida porque ele tomava o biotônico Fontoura. Muitos autores criticam severamente essa questão do almanac do Fontoura ser utilizado como política de educação sanitária, política de educação higienista, porque estava atrelado aos interesses de uma indústria, né? Claramente para vender biotônico. Outros falam que não, que o biotônico cumpriu o seu papel social, já que era a única fonte de alguns minerais importantes para a população tão pobre e desassistida. Enfim, né? Seria aqui um outro momento para o nosso debate. Então, o discurso de mudança, né, desse comportamento, tal qual uma linha do antes e depois, ela também foi colocada no livro didático, se estendendo até o século XXI. Então, toda essa estrutura do Almanac Fontoura, onde mostrava ali como que a pessoa adquiria os ovos de verminoses,
como essa pessoa tinha que se tratar, como que essa pessoa tinha que lavar as mãos corretamente, quais eram os sintomas, qual era a profilaxia, esse mesmo tipo de discurso foi colocado no livro didático, né? Então, assim, uma série de recomendações, não havia discussão sobre social, política, histórica, cultural, ambiental, nada sobre isso. Então, isso também foi uma forma como o tema doença, ele acabou entrando no ambiente escolar, no currículo, na formação de professores, mostrando que havia, então, pessoas que, mesmo com informações, elas não queriam mudar. Olha só que perigo. Né? Então, se aquela pessoa tinha acesso àquela cartilha, se ela tinha acesso à informação, por que ela não mudava a situação dela? Né? Isso é um discurso muito perigoso. Então, uma das outras consequências é essa apropriação do discurso científico para a venda de elixir para a saúde, cura do homem mulambento, prover acesso a medicamentos e instrução de modo a favorecer o país a alcançar seu potencial mercantil, distribuição em massa de cartilhas e panfletos com informações simplificadas sobre como evitar doenças, educação sanitária, responsabilidade individual, força de vontade para mudar. Então, hoje, quando a gente tem muito acesso, né, a várias cartilhas, né, se mudou muito o nome, às vezes usa fascículos, ou até o próprio livro didático, ele tem alguns espaços que são próprios de cartilhas de fascículos. É importante a gente verificar o cerne dessas informações, como elas estão estruturadas. Elas dão acesso a um debate qualificado sobre aquela temática, ou elas apenas estão ocupadas em transferir informações de uma forma acrítica, asocial, ahistórica, como se todos fossem perceber aquela informação da mesma forma. Por outro lado, não houve só essa apropriação de um discurso científico para poder fortalecer a venda de um elixir, não, do elixir Fontoura. A partir dessas discussões, que não estavam sendo realizadas apenas no Brasil, mas também no exterior, houve uma mudança, né, bem significativa na forma como falar de saúde e doença, principalmente por meio das conferências, tanto nacional quanto internacional. A primeira Conferência Internacional de Saúde aconteceu em 1986. E ali nessa primeira conferência internacional já havia nos documentos que foram produzidos, principalmente na Carta de Ottawa, que haveria de ter, né, no enfrentamento de doenças e na promoção da saúde, a valorização de iniciativas individuais, a criação de ambientes saudáveis, o acesso a serviços sociais de saúde. E no Brasil, na mesma época, já estava tendo a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se pensava na descentralização dos serviços, ou seja, não seria apenas nos grandes centros que haveria de ter o acesso à saúde pública gratuita, mas em unidades básicas em todos os municípios, principalmente na atenção básica. A intersetorialidade seria um dos fatores de fortalecimento dessa saúde pública, por meio principalmente de parcerias entre instituições com objetivos e missões diferentes, como, por exemplo, a saúde, a educação e as ONGs, né? O controle social, hoje nós sabemos que o SUS e todas as instituições e todos os derivados do SUS, eles precisam ter representantes de toda a sociedade, a universalização de serviços e de acesso. Já que nós tivemos um avanço na forma como, pelo menos, as políticas públicas passaram a compreender que o enfrentamento das doenças não seria apenas por meio de uma política proprietária, de cartilhas, ou distribuição de biotônico Fontoura, por exemplo, por que a gente ainda encontra, né, quando a gente analisa o que são as iniciativas dos municípios, no enfrentamento da dengue, por exemplo, no enfrentamento da febre amarela, da própria Zika, da Covid, por que ainda se encontra essa política de adestramento do sujeito, de mudança de comportamento? Você acredita que aquela mudança de comportamento, para aquele momento, é suficiente para a mudança de toda a compreensão do que faz com que uma determinada doença ocorra no seu território? Não é bem assim, né? Nós sabemos que essa política de repasse rápido de informações, ela é muito bem-vinda, principalmente quando a gente fala de pandemias, né, de surtos, que ali não se tem o tempo para poder fazer educação de longo prazo. Mas ela não pode ser a única política pública, né, em voga. A discussão, né, dos temas transversais, a discussão dos temas geradores, a discussão por meio de metodologias ativas de aprendizagem,
Elas precisam ser aquelas que irão estruturar todas as ações de formação, não só dos profissionais da saúde e da educação, como também dos estudantes na educação básica. E por que ainda o que se vigora, não só nos livros, nos manuais, no currículo de formação dos professores, é o adestramento. Nós precisamos pensar na própria forma como nós fomos formados, né? Essa concepção ainda enraizada no nosso imaginário, que há um determinado tipo de cultura, que essa cultura, esse tipo de expressão cultural é o válido, e que em muitos locais não há nem cultura. A desvalorização dos modos diferentes de cultura é tão grande que nem se pensa que há diversos tipos de cultura diferente. Se pensa logo que não há outro tipo de cultura, que são pessoas desaculturadas e que por isso são pessoas atrasadas ou preguiçosas. E que por que eu vou dialogar com pessoas que são atrasadas e preguiçosas? Não há um interesse de discutir o diferente. Uma outra questão é que quando se pensa que tudo pode ser feito da mesma forma, ou seja, essa homogeneização de pensamentos, ela é também estendida para na tentativa de pensar e de ver outros modos de cultura. Se eu penso que eu posso ter o mesmo tipo de comportamento, né, de educar em diferentes contextos do mesmo modo, eu penso que uma educação bancária já é o suficiente, porque eu posso transferir métodos e recursos para qualquer espaço e que esses métodos e recursos eles darão o mesmo efeito. E isso é próprio de uma educação bancária, de uma cultura escolar dominante. Uma outra questão é que os elementos que fazem parte da nossa cultura escolar, como os livros didáticos, eles reproduzem um discurso que não dialoga com as multiculturas. E ele é estratégico para o acúmulo de saberes, termos científicos, técnicos e pouco ou nenhum espaço para o saber pensar. Se tem alguém aqui, né, nesse momento que está me assistindo, que já trabalhou numa escola de educação básica, principalmente ensino médio, e daquele ensino médio que tem ali como principal preocupação colocar os alunos para vencer os melhores vestibulares, a gente sabe que pouco espaço tem, raras são as exceções, para trabalhos de extensão, por exemplo, para trabalhos de descoberta científica. Há ainda muito que mudar, porque é o ensino apostilado, é o ensino que ainda prioriza uma decoreba, né, no lugar da discussão científica estruturada, contextualizada, intertransdisciplinar. E na perspectiva de Paulo Freire, o que se preocupa é priorizar iniciativas na proteção da saúde individual coletiva dos territórios. E é por isso que a perspectiva de Paulo Freire é um modo de vida. Ele não se restringe a uma metodologia de ensino ou de aprendizagem. Ele se pensa numa defesa de uma educação que valoriza a singularidade, a diversidade, os diferentes modos de vida, de cultura, de identidade, de história, né, de sujeitos diferentes, de instituições e de sociedades. Então, a educação em saúde, que ela é diferente da educação bancária, ela tenta se distanciar daquela antiga vigilância sanitária, da polícia sanitária. Porque se a gente pensa hoje que uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, ela é por si só responsável por toda a situação de saúde que ela enfrenta, a gente está agindo tal qual os antigos vigilantes da saúde, que hoje a vigilância da saúde ela já mudou, né? Ela é pautada na reforma sanitária, ela é pautada na promoção da educação em saúde, ela não é mais nos antigos moldes da vigilância sanitária, né? Que é aquela educação sanitária, higienista, de mudança de comportamento, educação bancária, de repasse de informações panfletárias. Ela busca a valorização e a compreensão profunda daqueles fatores que podem produzir doença nos territórios. Ela percebe que os sujeitos por si só não, não têm força suficiente para poder mudar, mas por meio de uma educação permanente e crítica, e quando eles são chamados para também tomarem a responsabilidade dos seus locais, quando eles se veem como coparticipantes, protagonistas e não apenas como vítimas da situação, eles passam a também contribuir com as mudanças nos seus territórios. Essa é a principal diferença. Por isso que nós temos que ser muito céticos quando a gente verifica iniciativas de saúde onde o principal produto de uma determinada ação é produzir panfletos, distribuir brindes, né? Porque, na verdade, esse tipo de educação
ela apenas busca, naquele momento pontual, cumprir com algum tipo de requisito, seja de uma secretaria de saúde, seja de um gestor da educação ou da saúde, mas ela não está buscando transformar comportamentos, ela apenas busca modular comportamentos, que é bem diferente. Esse nossa breve exposição aqui, pessoal, ela está toda estruturada no capítulo do livro, Os Inéditos Viáveis, é o capítulo 10, mas tem outros capítulos muito melhores que falam de educação em saúde e ambiental. Eu estou deixando o link para vocês com onde vocês podem obter o PDF gratuito. Se vocês não conseguirem, podem entrar em contato comigo, tá? Por e-mail, não só pelo PDF, não só por essas referências que eu usei aqui hoje, eu fico muito preocupada com a questão do tempo, mas também para a gente poder debater um pouco mais, tirar dúvidas, ter acesso a algum texto que vocês não conseguirem, ou a gente conversar sobre projetos de extensão. Enfim, fique à vontade, o meu contato é esse que eu estou colocando na tela para vocês. E encerro então essa nossa conversa, agradecendo mais uma vez e sendo muito grata pelo convite, então, desse importante congresso que abre esse espaço para a gente falar das nossas práticas educativas e de ações na educação e promoção em saúde. Muito obrigada a todos.